Então, boa noite a todos, todas. Nós conversamos na última um pouco sobre... Deixa eu até abrir aqui o negócio que eu fiz. A gente falou um pouco primeiro a ideia do conceito e as concepções sobre controle social, sobre participação popular, e aí depois um pouco o papel dos conselhos, enfim, né, qual é a razão, o motivo, o fundamento, né, o princípio, aquilo que orienta e norteia a participação popular, por que a gente faz, enfim, a gente conversou um pouco sobre isso. E aí ficamos de conversar hoje um pouco, embora a gente já tenha pincelado alguma coisa sobre isso, o pessoal nas falas falou um pouco sobre isso, o tema dos desafios, né? Ou seja, toda vez que a gente conversa sobre esse tema, a gente levanta uma série de questões dizendo assim, mas será? Por que as pessoas não vêm? Está difícil. Talvez aqui seja exatamente o exemplo também dessa dificuldade da participação, né? Parece que nós somos, assim, exceções numa sociedade, né? Porque somos pouquíssimos e mesmo poucos ainda com limitações importantes. Às vezes as pessoas vão nos conselhos porque precisam ir, porque representam o governo e é uma orientação, então tem que ir, mas vai sem contribuir muito também, né? Então tem um pouco esses elementos e eu queria conversar um pouco sobre isso, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o que talvez, assim, eu vou levantar algumas hipóteses do que a gente tem de desafios em relação à participação social como um todo, que envolve o tema dos conselhos, enfim. Então, acho que seria importante, mais do que eu falar, talvez escutar um pouco vocês também, porque vocês estão nessa experiência cotidiana, né, do exercício do controle social, da participação social. A gente já falou sobre qual é a origem desses conselhos, né, a ideia da participação dentro de uma ideia da democracia participativa e assim por diante. Já falamos um pouco para que ela serve, né? Qual é o fundamento, qual é o sentido da participação social, dos vários conselhos, o caráter de cada um deles, um é mais deliberativo, o outro é mais consultivo, enfim, depende da natureza, inclusive jurídica desses espaços. Falamos um pouco também a dificuldade talvez a gente possa colocar isso em termos de desafios, né, dos gestores que nem sempre escutam e ouvem, né, e apostam na participação social. Então, eu queria hoje conversar um pouco com vocês sobre esses elementos e, como eu falei antes, eu vou levantar algumas hipóteses e depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas um pouco na ideia do diálogo mesmo, de construir. Eu queria muito ouvir vocês também, né? Saber um pouco da percepção que vocês têm. Eu participo, eu trabalho numa organização que trabalha com formação de conselheiros, né, como um todo, e de saúde em particular, então, e eu tenho relação por conta do projeto que a gente está desenvolvendo com todos os estados. Minha tarefa é coordenar a mobilização dos conselheiros e lideranças sociais para participar das oficinas. Se tem gente, o mérito é de todo mundo. Se não tem gente nas oficinas, o problema é sempre problema meu. E eu percebo assim muitas coisas nessas minhas andanças virtuais hoje em dia, né? Aqui está começando a chover. Se vocês ouvirem algum barulho, é chuva. Chegou aqui. E aí eu tenho algumas hipóteses, mas não são minhas, mas hipóteses que têm sido teorizadas, inclusive, por aí, nas leituras que a gente tem sobre isso. E aí eu queria começar socializando com vocês um primeiro elemento na minha avaliação, que eu chamaria aqui de enfraquecimento das organizações. Veja, pela natureza dos espaços de participação social, a gente não participa desses órgãos colegiados em representação individual, né? O Celso não vai lá se autorrepresentar, a Mariani não vai lá se autorrepresentar, nem a Cleusa, nem a Zaine, nem a Ana Maria, nem o Silmar e nem a Fabiana, né? Dos que estão aqui. Ninguém vai nesses conselhos dizendo assim, eu estou aqui, eu sou conselheiro e sou conselheiro de mim mesmo, né? Não é um ING que chama, né? A gente fala ONG, ING, né? ONG são organizações não governamentais, ou ING são indivíduos não governamentais. Às vezes a gente tem um pouco isso, mas, enfim, não é essa a natureza. Os conselhos, né, de todos os conselhos da saúde, da assistência social, do idoso, da educação, do que for, as pessoas que vão lá, elas representam uma organização. E aí depende da natureza dos conselhos. No caso da saúde, tem
usuário, prestador, trabalhador e gestor. Eu não sei como é que são os outros, mas os outros também têm segmentos dentro das representações, dentro da composição do conselho. Então, a gente não está indo lá para falar sozinho, né? A gente está indo para falar em nome de. Eu posso ser conselheiro, mas eu sou conselheiro pelo CEAP. Eu sou conselheiro pela Pastoral da Criança, eu sou conselheiro pela Associação de Moradores, eu sou conselheiro pela Pastoral da Saúde, eu sou conselheiro pela organização, sei lá, né, sem fins lucrativos sobre... enfim, sou da PAE, sou do... Enfim, da Lion, se vocês quiserem também. Várias organizações. São organizações as que estão lá dentro. Por isso que ela é parecida, acho que já falei com vocês no primeiro encontro, que o nosso modelo participativo é muito parecido com o Congresso Nacional. Os deputados, senadores, eles não estão por conta própria lá, eles estão representando um partido que tem por trás seus eleitores, né? Ele só pode chegar lá, no Brasil pelo menos, representando em nome de um partido. Ele não pode chegar sozinho, não tem um candidato a deputado, senador, vereador, prefeito, o que for, dizendo eu sou um movimento independente. Isso não existe. Ele tem que sempre representar um partido. Assim como no conselho que a gente tem, ela representa uma organização. E na minha avaliação, ou na avaliação de muitos, a gente vive uma crise dessas organizações que estão por trás das pessoas que estão nos conselhos. É disso que eu estou falando. E quando eu falo isso, eu estou falando da crise do movimento sindical, porque os sindicatos, né, muitos sindicatos têm na sua pauta a participação nos espaços de controle social, de participação popular. A gente tem por trás disso a crise dos movimentos sociais, certo? Isso aqui não é uma crise nova, né? De vários movimentos sociais, certo? Está por trás disso uma crise das pastorais, Mariane, né? Que a gente tem muitos desafios hoje, né? Está por trás desse conceito de crise, né, das organizações, o enfraquecimento das organizações do movimento popular. E quando falo de movimento popular, estou falando de movimento comunitário, movimento de moradia, vários movimentos que compõem as nossas organizações, certo? É disso que eu estou falando. E por que essas organizações elas estão enfraquecidas? E se elas estão enfraquecidas, a sua representação igualmente fica enfraquecida. E aí o que acontece na prática? O que acontece na prática é o Jorge que vai lá no conselho e fala por ele mesmo. O Jorge fala por ele mesmo. A Maria Eni vai lá e ela fala por ele mesmo, por ela mesma, certo? A Cleusa vai lá e fala por ela mesma. Qual seria o ideal? O ideal seria que o que a Cleusa, a Maria Eni e o Jorge for falar no espaço do controle social, for fazer lá, seja um reflexo do debate e da discussão que ele e que elas fazem para dentro da sua organização. Esse é o elemento fundamental. Ou seja, por que a pastoral quer participar do Conselho de Saúde? A pastoral tem que discutir sobre o que ela quer dentro do Conselho de Saúde, qual é a pauta que ela defende lá dentro. Né? A pessoa que está falando lá está falando em nome da pastoral. E olha, tem um universo de gente que são parte da pastoral e por isso ela tem uma legitimidade política. Se a Maria Eni está falando lá no Conselho, é a Maria Eni da pastoral que está falando, certo? Se o Jorge está falando lá, é o Jorge do CEAP. Não é ele individualmente. Ele vai levar uma posição da instituição, por exemplo, num debate desses dentro do conselho. Lá na pastoral, lá no Conselho do Idoso, é o Silmar que está lá, mas o Silmar está lá em nome de alguém, de alguma organização. E essa organização dá o respaldo para ele, certo? Dá o que a gente chama de legitimidade política. Portanto, se ele está falando em nome de muita gente, eu não sei quem que o Silmar representa, mas enfim, ele está falando em nome da representação. E essa representação, ela está enfraquecida, fragilizada. As nossas organizações, via de regra, todas elas estão enfraquecidas, fragilizadas, por uma série de razões, por vários elementos. Talvez, inclusive, um desses elementos é uma sociedade hoje, e aí eu queria colocar 3 coisas. Uma sociedade líquida. E quando eu estou falando aqui de uma sociedade líquida, estou usando uma referência de um sociólogo francês chamado Zygmunt Bauman, que escreve muito sobre sociedades líquidas, relações líquidas, né? Amor líquido e assim por diante, globalização líquida. Tudo é líquido, nada mais é sólido, certo? Nada mais é sólido. Então, a gente foi tornando líquido todos os nossos processos no mundo moderno. E isso tem um efeito nesses espaços também de organização social, na minha avaliação. É difícil você manter relações mais duradouras, né? Compromissos mais duradouros, ou seja,
tudo é líquido, e o que é líquido, ela pode, né, secar. Ela, ela não cria laços. Então, a gente tem uma sociedade que é assim, uma sociedade completamente líquida, eu diria assim. E em sociedades líquidas é muito difícil a gente manter organizações sólidas, que é o contrário do líquido, sólido, né? Nós todos sofremos o efeito da liquidez moderna, eu diria assim, né? Em todos os aspectos, na nossa vida individual, sentimental, de militância, em tudo, certo? Então, isso é um elemento da contemporaneidade, do mundo moderno contemporâneo, eu diria assim, né? Esse para mim, é um elemento importante do porquê que a gente enfraquece. Tem outras teorias de outros autores que apontam, né, elementos outros em relação a isso. E tem um outro elemento que é o seguinte: a própria natureza das organizações sociais, dos movimentos sociais e tudo mais, ela mudou profundamente nos últimos anos, sei lá, na última década, vamos pegar assim, né? Nós temos organizações clássicas, que são aquelas, inclusive, que formularam ao longo da história brasileira, e sobretudo culminou em 88 com a nossa Constituição cidadã, formularam uma concepção de participação popular. São organizações clássicas que hoje estão profundamente, eu diria assim, enfraquecidas por uma série de razões, por mudanças, inclusive, da sociedade contemporânea. E quem são essas organizações clássicas? É o mundo sindical, por exemplo, né? Os sindicatos, eles tiveram um papel fundamental na formulação das políticas públicas, na conquista de vários direitos, na formulação, né, não só na área da saúde, eu estou falando aqui de várias outras políticas sociais, sobretudo o campo trabalhista, eles tiveram um papel central, fundamental, pela força política que em algum momento eles tinham. Mas o movimento sindical tem dois problemas. Tem um problema interno entre eles, né, natural, acho que, e são organizações clássicas, antiguíssimas, certo? Né? Organizações de classe antiguíssimas e que hoje têm muitas deficiências e problemas. E mais, hoje, inclusive no Brasil, enfrenta uma crise gigantesca, sobretudo depois da reforma trabalhista. A gente fragilizou imensamente o movimento sindical. Estou aqui falando especificamente do movimento sindical. A gente fragilizou imensamente o movimento sindical. Tanto é que vários deles foram fechados. E muita gente aplaudiu isso. Por quê? Porque a gente achava que trabalhar um dia para contribuir com o sindicato era absurdo. Porque eles eram tudo, enfim, vermelho e assim por diante. Sem se dar conta do quanto isso significa do ponto de vista da concepção democrática, o papel, com todos os problemas e deficiências que tem o sindicato. Eu sempre dizia para o pessoal que apontava problemas internos do sindicato como para ser contra isso, eu dizia o seguinte: me aponta uma família com 3, 4 pessoas que não tenha problemas. Imagina um sindicato que tem 5.000 associados. Mas tu não pode jogar a água suja, né? A água suja do balde com a criança dentro. Tu tem que tirar a criança antes para jogar a água suja depois do balde, para limpar a água, né? Então, não dá para fazer isso. Então, aqui tem um problema. Há uma deficiência e a participação destes se tornou muito fragilizada. Estou dando um exemplo. Segundo, os movimentos sociais, elas também se fragilizaram. Os grandes movimentos sociais que a gente tem no Brasil, que também foram fundamentais no processo de construção da democracia brasileira, e, sobretudo, na compreensão, na formulação das políticas participativas, como é o caso do controle social, da participação popular e assim por diante, nós também estamos numa fase de fragilização. Uma vez se fazia grandes movimentos nacionais, né, com movimento de mulheres, movimento população de rua, movimento sem terra, movimento negro. Talvez hoje o que tem ganhado um pouco de força é o movimento LGBTQI, que daí, né, mas com todos os problemas também que isso significa. Esses movimentos mais clássicos, eles também, o movimento de mulher, os movimentos feministas, enfim, que uma vez pautava grandes datas de mobilizações, com pressão para cima dos estados e dos governos, e por isso conseguiram aperfeiçoar, eu diria assim, um conjunto de políticas públicas. Hoje não são mais assim, elas estão fragilizadas, elas estão com problemas, certo? E quando representados dentro desses espaços de participação popular, elas são muito fragilizadas. É o Jorge que vai lá para falar em nome do MAB, por exemplo, Movimento Atingidos por Barragem, que Santa Catarina, por exemplo, é muito forte, foi já muito mais forte do que é hoje. Mas esses movimentos se esvaziaram um pouco, né? O movimento de mulheres. O movimento de mulheres era muito forte uma vez. Hoje estão muito fragilizadas, aliás, estão fragmentadas, inclusive, por conta, né, do momento e do modelo talvez, de sociedade que a gente tem. Então, isso reflete dentro desses espaços. A gente tem dificuldade. O que a gente tem hoje?
São representações para dentro desses espaços deslegitimadas politicamente. As pessoas vão lá, mas não tem uma voz ativa dentro da sua organização, dentro do seu movimento. E esses movimentos, por conta desse problema de enfraquecimento, elas deixaram de pautar temas importantes para dentro da sua organização, certo? Então, veja, hoje, às vezes, é difícil de convencer uma organização para dizer o seguinte, cara, vocês têm que defender o SUS. Né? Vou citar um exemplo. Para o pessoal da agricultura familiar, né? Aqui tem a FETRAF, tem a CONTAG, por exemplo, aqui no Sul, né? Olha, a FETRAF e CONTAG, vocês têm que colocar na pauta de vocês o SUS como uma política pública importante para defender. E, portanto, vocês têm que formar conselheiros e conselheiras, lideranças da CONTAG e da FETRAF, que amanhã depois serão conselheiros nas suas cidades e nos seus municípios. Né? Associação de Moradores, a CONAN, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores. Vocês têm que ter uma formação nacional para conselheiros de todos os conselhos, qualificar os seus membros internos para eles poderem fazer uma boa representação da CONAN nesses espaços de organização pastoral. Mesma coisa, pastoral da criança, pastoral do idoso, certo? Vocês têm que discutir política pública e não só arrecadar agasalho no inverno para entregar para os pobres. Não. Isso é importante, sim, mas tem que cobrar do prefeito uma política pública para que no próximo inverno a gente não precisa fazer isso. Mas esse debate político para dentro da organização, inclusive, elas se tornaram, estou só usando exemplos aqui, elas se fragilizaram. E mais, eu sempre acho, e vocês já perceberam isso, né? Desde o primeiro encontro, estou dizendo que a gente precisa discutir política. E a gente deixou de discutir muitas vezes política e passamos a fazer caridade. E aqui a caridade, não no sentido, eu diria assim, profundo do conceito de caridade para o cristianismo, que é importante, sim, mas a gente ficou fazendo só isso. E deixamos de lutar por políticas públicas. Porque essa, no final, é a verdadeira solução para os problemas sociais, que é a razão dos conselhos de saúde, dos conselhos, né, de todos os campos, de todos os temas, aliás, não só da saúde, mas de todos. Então, esse é para mim um elemento importante. A gente vive num momento de fragilização, de enfraquecimento dessas organizações. E mais, eu lembro o Silmar falando aqui, inclusive. Por que eu estou falando de política? Porque esses espaços são de natureza, eu diria assim, absolutamente político. Porque o que a gente faz no conselho? Vai lá fazer discurso, né? É isso que a gente faz lá. Vai lá reclamar, vai lá pedir, vai aprovar, vai propor, mas vai lá para falar. Que esse é o espaço da fala. Vocês não vão lá para executar. Né, Silmar? Você não vai lá para executar a política do idoso. Você vai lá para discutir a política do idoso. E para isso tem que falar. Né? Esse é o papel, é da fala. Esses espaços é da fala. E a gente tem que expressar essa fala, essa nossa expressão. E por isso ele é um espaço político. Por excelência. É lugar onde a gente faz política. O problema é que aí tem um outro elemento importante que tem que trazer aqui. Nós passamos nos últimos 10, 12, 20 anos criminalizando a política, deslegitimando a política. E por isso, política é coisa nojenta, é coisa suja, não é coisa para conversar. Isso fragiliza esses espaços que, por natureza, são políticos, mas não partidários. Estou falando partidário. São espaços políticos em que a gente precisa discutir com os gestores para poder avançar nisso. Eu queria passar para um segundo momento. Então, primeiro isso. E um elemento adicional a isso. Nós vivemos hoje, inclusive, como eu diria assim, como consequência dessa crise dessas organizações mais clássicas, um outro fenômeno que vocês devem ter enxergado, não preciso dizer para vocês, que é o fenômeno da espontaneidade dos movimentos. E isso tem se tornado muito mais incisivo, comum, de 2013 para cá. Vocês lembram, né, das grandes mobilizações de 2013, e depois vai culminar com as mobilizações, né, gigantescas no Brasil, que vai culminar numa crise política chamada impeachment, para outros golpes. Bom, de 2013 para cá, a gente tem um fenômeno que é consequência das redes sociais, do momento que a gente vive, que é de movimentos espontâneos, com muita força de convocação, mas pelas redes sociais. Né? Não é isso que a gente tem visto nos últimos tempos? É rede social que convoca, as pessoas vão para a rua, e vai muita gente para a rua. Veja, não são os movimentos clássicos que chamam para a rua.
Continuam chamando, é verdade, continuam chamando, né? E tem movimentos acontecendo por aí. Mas o que leva hoje milhares de pessoas na rua são convocações pelas redes sociais. E essas convocações de redes sociais, elas fogem completamente da nossa nomenclatura clássica de mobilização social de movimentos sociais. Porque, veja, Conselho de Saúde tem a ver com mobilização social, certo? A Maria Henrique me ajuda, mas faz muito tempo, né, Maria Henrique, que o grito dos excluídos não leva mais ninguém para a rua. Não movimenta mais ninguém, é vazio. Foi agora. Tanto é que agora a gente perdeu já essa agenda para outra gente que se mobilizou no dia 7 no dia 7 de setembro agora, com uma pauta que é quilômetros de longe do que a gente defende historicamente, do que a gente defende nos conselhos de saúde, por exemplo. Como foram mobilizados? Pelas redes sociais. Não tem uma cabeça, alguém que chamou para ir lá, embora você possa identificar. Mas hoje é isso. E essas mobilizações espontâneas, elas são tão espontâneas que se tornam absolutamente líquidas. Como é que essas mobilizações espontâneas vão ter uma representação mais permanente, por exemplo, no espaço do Conselho? Não tem como, porque elas não existem. Né? Eu nunca esqueço um desenho que foi feito assim em 2013, quando teve a mobilização. O desenho era assim, uma multidão de gente, né? E alguém do governo dizendo assim, levanta a mão quem representa o movimento. E aí todo mundo levanta a mão. Porque é assim que a gente, historicamente, lidou com as mobilizações. Bom, se tem muita gente na rua, se eu sou o prefeito, se tem muita gente na rua da minha cidade, eu vou chamar o líder da mobilização e dizer para ele o seguinte, meu amigo, vem cá aqui, vamos ver então qual é a pauta de vocês para a gente poder atender. Só que não tem líder, não tem liderança, né? São mobilizações que circulam nas redes sociais, as pessoas vão para a rua. No dia 7 de setembro, por exemplo, nem a pauta sequer era uma loucura a pauta. Não sabia o que era a pauta, afinal de contas, democracia, mas democracia é uma coisa tão. Nós já conversamos aqui sobre isso, ela é tão subjetiva, às vezes, inclusive, que não sabe o que é. Mas, enfim. Mas outras grandes mobilizações que aconteceram ao longo dos últimos 5, 6, 7 anos, elas foram todas assim. Então, como é que você vai trazer essa força mobilizadora da rua para dentro dos espaços do controle social em que você tem que representar alguém, uma organização, que tem que ter uma questão interna, tem que ter uma ata para poder apresentar isso na eleição do conselho, para ele poder se tornar conselheiro em nome da organização. Não tem organização, é tudo espontâneo. Esse talvez seja um desafio grande nosso. Como é que a gente traz? Jaguaruna teve mobilização no dia 7 de setembro. Esse povo que foi para o dia 7 de setembro, vamos chamar eles para ir no Conselho do Idoso? Vamos chamar eles para o Conselho de Saúde? Vamos chamar eles para o Conselho de Assistência Social, de Educação? Primeiro, eles vão? Segundo, quem são eles? Quem que nós vamos chamar se era tudo... Entendeu? Eu estou tentando traduzir aqui o quanto hoje é difícil a gente trazer gente para dentro desses espaços no modelo de mobilizações espontâneas pelas redes sociais. Ela foge da nossa da nossa clássica forma de fazer mobilização e de fazer e de organização social. Elas são diferentes, né? Elas são diferentes. Talvez só o tempo vai dizer como é que a gente vai lidar com isso. Talvez a gente precisaria, quem sabe, reformular o nosso espaço participativo, por exemplo, dos conselhos. Vou dar um exemplo para você, o tema das conferências, que também é um espaço importante. De um tempo para cá, o que a gente percebeu? Uma vez era assim, vai na conferência, e conferência às vezes é votação, só vota quem é delegado. E aí, para ser delegado, tu tem que, né, fazer o teu cadastro, tu tem que ser, enfim, tem que representar alguém, tu tem que ir lá, mostrar o documento e um monte de coisa. Nos últimos tempos, a gente tem decidido assim, ó, todo mundo que for na conferência é delegado e ponto final. Se ele vai sozinho, se ele vai de alguém, afinal de contas tem que fazer isso, porque, né, o Jorge pode querer ir lá, mas ele não representa ninguém. Mas ele é um cidadão, então também o voto dele vale, entendeu? Eu estou falando já uma certa forma da gente ir se adaptando para esses novos tempos de participação, que é um desafio importante para nós. Um segundo elemento que, eu não quero me estender muito, porque já são 20h35, um segundo elemento, para mim, tem a ver um pouco com um descrédito também que a gente vive enquanto conselhos de saúde, de assistência, né? Há um certo cansaço. Não sei se vocês compartilham comigo, e isso acaba criando um descrédito que é o seguinte. Vou dar um exemplo para vocês bem concreto aqui da minha cidade. Nas últimas 4 conferências municipais de saúde, a gente sempre defendeu uma pauta e essa pauta nunca avançou.
Nós queríamos que a cobertura da estratégia de saúde da família na cidade passasse dos 30% para 80%. Nós Sul tem 205 mil habitantes. Estou falando de 4 conferências. Estou falando de 12 anos, porque a cada 4 anos tem conferência municipal para fazer o plano. Agora teve de novo. Nunca isso avançou. E a gente discute. Bom, uma, duas vezes vai, mas 3, 4 vezes cai no descrédito. E aí as pessoas dizem o seguinte, mas para que serve, afinal de contas, uma conferência? Né? Para que serve? Assim como alguém pode dizer o seguinte, bom, mas para que serve o conselho? Se o conselho está dizendo um monte de coisa e o prefeito não faz, o secretário não escuta, aliás, o secretário nem vai para a reunião, nem escuta, às vezes nem vai, e aí tem um outro elemento que tem a ver com a cultura da nossa gestão pública brasileira. Tem muitos gestores que definitivamente não acreditam nem um pouco do nosso trabalho. Eles acham que é perda de tempo, mas para não desmantelar, permanece. Tanto é que a gente tem um presidente que no dia seguinte desmantelou 12 conselhos nacionais. E só ficaram aqueles que ele não conseguiu fazer porque por lei tem que existir. O resto não serve. Não serve. Então tem uma. E não é só o presidente, tem muitos governadores, prefeitos, gestores, secretários que dão risada na nossa cara. Eles acham que a gente está fazendo bobagem. Não serve isso aqui, certo? Então tem uma cultura da gestão pública brasileira que tem uma dificuldade imensa de lidar com a democracia. Não são gestões democráticas. Esse é um desafio nosso importante. Nesses espaços, vocês vão espernear, vocês vão no Ministério Público, tem que fazer um monte de coisa, e aí vai, isso cansa. Né? E no final, tudo aquilo que a gente discute no Conselho, ela não tem uma efetividade. Talvez em Jaguaruna seja diferente, não sei como é que é ali, mas no final não tem efetividade, e aí as pessoas perdem a vontade de participar, e vai dizer, olha, por que eu vou continuar participando do Conselho se isso aqui não tem uma efetividade? Ela não resulta objetivamente numa política, né, numa política pública, não resulta em qualidade dos serviços públicos, não resulta em qualificação, em novas ferramentas, novas políticas públicas e assim por diante. Então, ali tem a ver, primeiro, com uma cultura do que eu chamaria aqui da gestão pública, nem todos, porque a gente também no Brasil teve experiências fantásticas de orçamento participativo, por exemplo, em Porto Alegre, que foi um exemplo para o mundo inteiro, embora hoje também em crise. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem do governo do estado há muito tempo, como consequência, inclusive, do orçamento participativo de Porto Alegre, o que eles chamam de tipo orçamento participativo do estado. Então, tem um valor, um percentual do orçamento anual do governo do estado que é decidido em várias micro-regiões do estado com participação popular. Então, vai tanto mil para uma coisa e outra. Só que tem dois problemas. Um problema é o seguinte, é 1% do orçamento do governo do estado. Aí é brincadeira, né? O que tu vai fazer com 1%? Se eu vou decidir sobre 1% do orçamento inteiro, então eu vou ficar em casa. Não vou participar. E segundo, quando participa e quando você decide que vai 100 mil reais para construir um hospital em Passo Fundo, não tem dinheiro para executar. Aí ele espera 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos depois sai isso. Isso desmotiva completamente qualquer processo participativo, porque afinal de contas, objetivamente a gente não decide sobre essas coisas. Então, quando eu falo de descrédito dos conselhos, é um pouco, não pela sua inoperância, que às vezes também é. Às vezes tem o gestor que tem o seu conselheiro lá e ele só vai para responder o interesse do gestor, isso tem um monte, né? Aí o gestor, além de não fazer o que tem que fazer com o controle social, ele ainda incomoda, atrapalha e fragiliza, porque ele manda lá os seus indicados e esses seus indicados vai lá para defender e não fazer nada. Então tem esse descrédito e que tem a ver, portanto, um pouco com a cultura de gestão que a gente tem no Brasil e que muitos ainda não entendem a participação social, a participação popular, as audiências públicas, as conferências como instrumentos importantes de planejamento para você poder ampliar a percepção da cidade e construir, né, um processo de gestão que tenha ampla participação popular, porque é isso que a gente defende em último caso, né, e que as decisões, inclusive, que forem tomadas dentro desses espaços participativos, elas sejam decisões que serão, pelo menos, levadas em consideração pelo gestor, ou, em último caso, que sejam executadas, porque é isso que a gente quer, né? A participação só será mais viva se aquilo que a gente for discutir, as demandas, os anseios dos que vão nesses espaços, elas se tornam, objetivamente, uma política pública, elas acontecem, né? E aí o Silmar, ele vai continuar apostando no conselho porque ele vê resultado do conselho do idoso,
né? É lá que a gente discutiu, por exemplo, sei lá, construção de um centro de convivência para eles, porque a gente era importante fazer isso para os idosos se reunirem antes da pandemia, eles podiam se reunir lá, e esse é um espaço importante. Aí a gestão faz isso, e aí você percebe que aquilo que você discute, ela tem efetividade, ela se torna real, plausível, certo? Então não é apenas uma discussão teórica, e aí, bom, aí não acontece nada mesmo, então por que que eu vou? Assim como a gente às vezes não quer votar, porque aquilo é só uma, né? Não funciona mesmo, não me interessa, não me traz benefícios, então eu também não vou. Então, eu queria colocar esses dois elementos um pouco mais estruturais, mas cada um deles com alguns desdobramentos importantes pela frente. Eu acho que, para finalizar, porque já são 20h40, depois eu quero ouvir um pouco vocês, eu acho que a gente tem um pouco a tarefa da inovação, e eu não sei o quanto a gente está em condições de fazer isso. Eu acho que a gente precisa inovar a participação social popular dos conselhos e assim por diante. E talvez a pandemia tenha trazido essa oportunidade ímpar para a gente repensar isso, né? Será mesmo que a participação ela tem que ser só pela representação das entidades? Será que a gente não pode fazer uma outra forma de participação? Será que ela tem que ser sempre presencial? Nós não podemos, talvez, não seria mais fácil se a gente fizesse híbrido? Às vezes presencial, às vezes virtual, e se for virtual, a gente permitisse para que todo mundo participasse, né? A gente já fez várias tentativas. Tem conselhos que tem um programa na rádio para conscientizar para as pessoas irem no conselho. Tem hoje conselhos que transmitem as suas reuniões pelo YouTube e mandam o link para todo mundo, para as pessoas poderem acompanhar. Tem conselhos que fazem suas reuniões virtuais e mandam o link do Zoom ou do Meet para todo mundo, para quem quiser participar, não pode votar, mas pode chegar aqui e falar, que é um pouco esse festival da democracia nosso. Sabe, a gente tem tentado, assim, tem várias experiências por aí, tentando inovar um pouco nesse tema da participação. Mas, finalmente, eu quero dizer que, para mim, a capacidade, a necessidade, o convencimento do porquê que eu tenho que participar desses espaços tem a ver com aquilo que eu falei lá no início das nossas conversas, tem a ver com uma cultura política. A gente precisa construir uma cultura política de participação popular no Brasil. Porque tem uma outra coisa importante, um elemento importante. Os nossos espaços participativos estão ficando envelhecidos. E por que envelhecidos? Porque a grande maioria dos que participam desses espaços são pessoas já de certa idade. Os novos não estão vindo. Não estão vindo. Né? No campo da saúde, por exemplo, o que a gente percebe é muitos aposentados e aposentadas que participam no Conselho de Saúde. E juventude. É muito importante que os aposentados e aposentadas participem. Eu acho fantástico, fenomenal, importantíssimo. E os novos, a juventude, os movimentos novos que estão surgindo por aí, que aparecem, enfim, eles estão vindo? Não, não estão vindo. E quando vêm, eles vêm com certas críticas dizendo o seguinte: esse modelo de participação de vocês não serve para nós, tem que fazer diferente. Aqui em Passo Fundo a gente tem uma experiência importante, a gente tem aqui o Fórum de Saúde e teve uns meninos e umas meninas fazendo estágio das universidades por aqui. Elas chegaram e disseram para nós o seguinte: olha, essas reuniões que vocês fazem é tão chato, falaram com essa expressão, tão chato que vocês não vão chamar ninguém novo assim, isso aí não chama ninguém. Bom, não sei, vamos ter que inventar coisa nova. Meu colega disse, quem sabe a gente faz uma festinha e um pouco antes da festinha a gente faz uma discussão de meia hora sobre democracia, sobre controle social e depois bota música, sabe? Tô brincando aqui, mas enfim, sei lá, tem que achar. Eu acho que esse é um desafio nosso, tentar buscar dinâmicas diferentes, elementos novos para poder trazer novas lideranças, novos movimentos, porque embora haja crise dos movimentos tradicionais, tem novos movimentos surgindo por aí, movimento de mulheres, movimento de jovens que estão por aí se organizando, né, e participando, inclusive, e tem que trazer eles para esse nosso debate, para esse nosso espaço, né, para essa aposta que a gente fez no Brasil há muito tempo e somos, apesar da crise e dos problemas, um dos países com maior participação popular, né? E isso tem os seus efeitos, talvez não ideal, mas tem os seus efeitos. O IPEA, por exemplo, publicou um tempo atrás uma revista, tem uma revista mensal do IPEA, uma grande pesquisa sobre
como é que as conferências nacionais de diferentes políticas públicas influenciaram as políticas nacionais no Brasil, de 2003 a 2015, se não me engano, que é o período em que a gente teve mais conferências nacionais, tudo que é tema. E elas concluíram o seguinte: foram fundamentais essas conferências para moldar muitas políticas públicas no Brasil, algumas até hoje persistentes, outros que já, né, derrubaram tudo, mas enfim, foi importante em algum momento. Portanto, vale a pena ainda continuar apostando na ideia da participação social e popular.